entendido mi cosa frontiero será que Existem regiões de Maringá que suas histórias são relativamente bem conhecidas. Da mesma forma, acabamos falando mais de alguns antigos moradores do que outros, seja pelo fato de eles terem ganhado certa notoriedade com homenagens, nomes de ruas, enfim. No entanto, o nosso trabalho, na medida do possível, é ampliar o olhar acerca de nosso passado. Por isso, viemos até a Zona Norte de Maringá para falar sobre a vida de Kazuko Fujikawa, que reside na região da Guaiapó desde 1939. Aliás, este foi um território de grande presença da colônia japonesa, muita movimentação econômica e, claro, grandes eventos. Mas antes de apresentar essa história, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana e de graça, você recebe os nossos novos conteúdos, ok? Agora, eu te convido a aproveitar as memórias dessa personagem que faz parte de uma história quase esquecida de nossa cidade. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. E para falar sobre essa história, nós viemos dentro da propriedade da família Fujikawa, às margens do córrego Osório, para poder contextualizar esse passado bem diferente que a gente está acostumado a ouvir sobre Maringá. Tradicionalmente, quando falamos da história de Maringá, acabamos por concentrar nossa visão para o meio urbano, as zonas próximas ao centro da cidade. Mas é preciso reforçar que havia muito mais para além do plano urbanístico projetado por Jorge de Macedo Vieira. Nas imediações do território de Maringá, havia muitas áreas rurais previstas para serem comercializadas pela equipe da Companhia de Terras Norte do Paraná. E, de fato, durante os anos iniciais da cidade, a população estava concentrada na zona rural e não na zona urbana. Mesmo assim, a gente acaba falando muito mais da população que estava concentrada na cidade do que aqueles que atuavam no campo. Bem, vamos tentar mudar isso aos poucos. Vamos nos concentrar, portanto, numa parte da zona norte de Maringá, para além dos limites urbanos, denominada Gleba do Ribeirão Morangueiro. Sim, anos depois, a estrada que cruza toda essa região ficaria conhecida como Avenida Morangueira. Mas é bom lembrar que por aqui também passam outras avenidas bastante importantes, a Avenida Tuiuti e a Avenida Guaiapó, que igualmente se tornariam de relevância para a região. Mas essas já são outras histórias. Então, além de uma parte de chácaras, a Gleba Morangueiro era composta por 94 lotes rurais de diferentes tamanhos e dimensões. A Companhia de Terras começou a vender propriedades nessa gleba no final da década de 1930, pelo preço de R$ 750 mil o alqueire, o que representava algo entre 3 e 5 salários mínimos da época. Aquele foi um período de transição, onde muitos colonos haviam conseguido acumular algumas reservas financeiras e, optando por constituir negócios próprios, resolveram mudar de regiões já consolidadas, sobretudo no plantio do café, para novas fronteiras. Foi assim que diversos japoneses que haviam imigrado do Japão para São Paulo, Minas Gerais e outros estados resolveram tentar a sorte pelo norte do Paraná. Ele veio aqui até Mandaguari, depois disse que comprou esse terreno com mapa mesmo, só mapa. Foi dessa forma que Mitsuchi
Tokuda veio conhecer a região rural de Maringá em março de 1938, junto de Toral e Yoshinori Taguchi. Em diálogo com os corretores de imóveis, ele selecionou e deu a entrada com o dinheiro que havia arrecadado com o algodão para comprar o lote 90 da gleba Ribeirão Morangueiro. Isso aconteceu 7 meses depois, quando ele voltaria à região, em setembro daquele ano. Somando 10 alqueires paulistas, era um lote longitudinal desenhado assim para garantir acesso simultâneo ao curso d'água ao noroeste, com o Ribeirão Morangueiro, e a sudeste, a estrada Guaiapó. A compra foi enfim concretizada no dia 14 de junho de 1939. À época, Mitsuji Tokuda tinha 38 anos. No mesmo dia, Toral Taguchi também comprou sua propriedade no lote vizinho. Casado com Umeno, com quem teve 6 filhos, a família Tokuda chegou ao Brasil no dia 11 de dezembro de 1929. Sua entrada se deu pelo Porto de Santos, em São Paulo. Logo, instalaram-se em Cafelândia, onde aprenderam o ofício da lavoura. Depois, foram para Araçatuba, ambas cidades do estado de São Paulo. No São Paulo, arroz e algodão. Atuando como colonos, ganharam experiência e resolveram investir em alguma cidade que nascia naquela época. Foi assim que os Tokuda chegaram a Maringá, em agosto de 1939. Depois, diversas outras famílias japonesas também escolheram o mesmo destino, como, por exemplo, os Tanabe, os Hoshino e mais tarde os Inoue e as famílias Yamagata e Nakamura. Todas essas pessoas se instalaram na gleba Morangueiro. Aliás, parte dessa área, junto da gleba vizinha, então chamada Sarandi, ficaria conhecida como região do Guaiapó, devido ao acesso a muitas de suas propriedades só serem feitos pela estrada que levava este mesmo nome. Só dentro de mato. Entrou picadão, não tinha nem caminho. Tinha só aquela estrada morta. A gente falava reta. Não sei por que está falando reta. Andando, sempre andando. Divertição, todo mundo andando, conversando, vai até lá no Maringa Velho. Estava indo cabeceirar aquela estrada e andando para lá, Guaiapó. E depois, passando, deu para passar aqui na fazenda Maringa, abriu lá, a gente atravessava a fazenda. Serviço de meu pai, assim, né, turma deles, que fez casa para o mito. Depois fez um barracão grande com um palmito mesmo e separou entre 3 famílias. Rancho bem grande. Quando aqui chegaram, de fato, era um desafio. Ao contrário do meio urbano, onde a companhia de terras aos poucos ia abrindo as ruas e as avenidas, na zona rural, os colonos tinham que derrubar a mata e preparar o terreno para a exploração agrícola. Para coordenar essa tarefa, coube ao filho mais velho da família Taguchi, Toral. Claro, ele atuou junto de diversos outros membros das famílias japonesas dos lotes vizinhos. Com empregado, né? Camarada assim. Em casa abriu, parecia um arqueiro só. Primeiro plantou café. Acho que fama daqui que tinha bom lugar que nós morava, terra fraca, né? Araçatuba. Na região da Guaiapó, as famílias japonesas eram muito unidas devido às dificuldades culturais, sobretudo no aspecto da comunicação. Organizadas, elas fundaram a primeira instituição da colônia, ainda em 1945. A Associação de Jovens, originalmente nomeada Maringá Seinenkai, incentivava a prática do atletismo e do beisebol, que nesse período inicial promovia atividades na propriedade dos Taguchi. Ali também aconteciam as tradicionais gincanas de origem nipônica, chamadas de Undokai.
tinha só aquela época falando fazenda Padre, tinha fazenda alemã lá. Mas naquela época acho que já tinha gente lá no fundo, Campo Mourão. A gente falava caboclo, não sei caboclo. De dia se encontrava macaco, cotia assim só. Onça acho que noite, né? Depois acho que entrou português que mora lá embaixo. E depois italiano entrou lá no cabeceiro. Depois entrou burra. Burra é grandão, diz que 60 arqueiros. Os jovens eram unidos na gleba do Ribeirão Morangueiro. E vejam só, tudo isso acontecendo lá na década de 1940, nessa região rural que fervilhava a cultura, movimentava a economia e enfrentava também grandes dificuldades, sobretudo com as geadas. Ao mesmo tempo, o meio urbano de Maringá ainda engatinhava. Para se ter ideia, em 1950, o censo aferiu que somávamos quase 39 mil habitantes. Desse total, 81% morava na zona rural. Eram nessas glebas, situadas fora dos limites urbanos, que a vida acontecia de fato. Bem, a Associação de Jovens, originalmente nomeada Maringá Sem Nem Cai, passaria a ser chamada SOCEMA, sigla de Sociedade Esportiva e Cultural de Maringá. Em 1947, nasceu a Maringá Nihon Jinkai, associação que reunia os japoneses residentes por toda a cidade de Maringá. Posteriormente, o seu nome seria alterado para Associação Cultural de Maringá, e sua atuação ganharia vigor ao instalar sede na Zona 7. Japonês, quando entra a fazer a associação, né? 3, 4 gente, família. Acho que sempre beisebol. Depois, por ano, 2, 3 vezes, aquele gincana japonês, Undokai. A maioria encontrar e fazer bordado, ensinar alguma coisa, aprender uma coisa, né? E encontrar, acho que está aprendendo japonês também. Eu não estudei porque estudando em casa, papai ensinava. Esse Guaiapó Nihon Jinkai, essa é lembrança de entrar, são 20 anos depois de entrar. Primeiro eu encontrava no casa de Taguchi. Tinha só 3 famílias, né? Depois só entrava outra gente, ficou grande e fez casa lá em cima, cabeceira de Taguchi. Depois a Maringá ficou grande, ele abriu lá grandão, né? Em fins da década de 40, havia grandes dificuldades em nossa cidade. Sobretudo, ainda mais quando falamos do campo educacional e de formação técnica. Logo, era comum que jovens fossem enviados pelos pais para outras localidades para serem inseridos em alguma profissão. Foi dessa forma que a jovem Kazuko Tokuda foi levada para um internato em Bauru, no ano de 1947, com o objetivo de aprender corte e costura. Depois, em 55, ela conheceria o seu futuro marido na igreja Tenrinkyo, de Londrina. Antiga, né? Bem antigamente. Porque naquela época não tinha budista, nada, não tinha igreja, né? Então, turma ia dar dia de missa em casa. Oferenda, e depois a gente usa. Então, um brasileiro falou, pecado não dá para Deus depois comer. Pecado. Será que é pecado? Kazuko se casaria com Takeji Fujikawa e, ao mudar de nome, se estabeleceria por certo tempo na região de Rancho Alegre, próximo a Uraí, distante aproximadamente 150 quilômetros de Maringá. Ele estava lá na igreja e eu sempre vou lá. Agora a família Fujikawa se mudaria para Maringá no final da década de 1950. Ajudar café, porque papai não falava português, né? E tinha bastante empregado, então. Ao longo do tempo, Kazuko e Takeji teriam 6 filhos. Décadas se passaram e a família de Kazuko, os Tokuda, viabilizaram o loteamento de sua propriedade na gleba do Ribeirão Morangueiro. Primeiro, uma empresa de São Paulo
os auxiliou ao projetar o residencial Parque das Flores. Mas o negócio não vigorou. Coube à construtora Capelaço viabilizar a ideia no final da década de 1970, quando lançou o Jardim Pinheiros, no lote 90 e também no lote 91E. Desse período em diante, a gleba do Ribeirão Morangueiro passaria por uma fase de diversos lançamentos imobiliários, ao serem desmembradas pequenas propriedades dos lotes rurais até então existentes. O café havia entrado em declínio após a geada de 1975 e, diante do crescimento urbano de Maringá, os proprietários viram nos loteamentos uma oportunidade. Antigamente, quando vendia café, vai até no raiz, geada forte. Depois, Kazuko e Takeji Fujikawa passaram a participar da Feira do Produtor de Maringá, que foi criada em março de 1982. Os filhos e netos deram sequência na barraca que a família Fujikawa ainda mantém na Feira do Produtor. Em 28 de junho de 2015, Takeji Fujikawa faleceu. Mas eu não saio daqui. Mudou todo lugar, né? Independentemente das transformações urbanas, a senhora Kazuko Fujikawa segue vivendo nas proximidades do local que ela chegou com sua família em 1939. Impressionante como ainda temos muito o que aprender de nosso passado, não é mesmo? Se gostou, aproveite e compartilhe mais este episódio com os seus amigos e familiares. E vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!